Olha, durante a caminhada de Jesus com os seus discípulos aqui na terra, Jesus ele se interessa em saber a opinião pública a seu respeito. Ele então pergunta aos seus discípulos, creio eu que por conta de seus discípulos tinha mais contato com a população local, eram pessoas mais aceitas que o próprio Jesus que eles estavam aguardando. Então ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele vai se referir a ele como o Filho do Homem, ou seja, quem dizem os homens ser eu? Eles imaginam que eu sou quem? A resposta dada pelos discípulos era de que o povo comparava ele com os três principais profetas que houve na história bíblica. 2 no Antigo Testamento, Elias e Jeremias, e o último dos profetas, João o Batista, lá no Novo Testamento. Não era uma resposta totalmente errada, mas ela estava incompleta. Até porque Jesus, em sua vida, se cumpriu o ministério profético, o ministério sacerdotal, e ele também se cumpriu o ofício de rei. A teologia vai chamar isso de o tríplice ofício de Cristo. Então a resposta não estava de toda errada, mas também não estava completa. Então Jesus ele muda a sua pergunta, ou seja, ele mantém, ele quer saber quem ele é, só que agora essa pergunta ela se volta para os seus discípulos. Imagino eu que a resposta vai estar na ponta da língua, porque ele pergunta agora aos seus discípulos, aqueles que andam com ele, aqueles que comem com ele, aqueles que dormem no mesmo lugar que ele dorme. Imagino eu que a resposta está na ponta da língua. Assim como às terça-feiras, durante o estudo bíblico, posso chamar estudo bíblico, né, pastor? Durante o culto de estudo bíblico, é uma forma diferente. Você que não conhece, venha participar desse estudo bíblico, é uma forma descontraída. Assim como nesse estudo, quando temos referência, como o John, o pastor pergunta quantos capítulos tem no livro A, quantos capítulos tem no livro B, a resposta está na ponta da língua. Por quê? Porque ele se dedicou a estudar aquela parte, aquele tipo de pergunta. Assim como quando a pergunta também se volta para o Peixoto, outra referência no estudo de terça-feira, quantos anos viveu Matusalém, como eu perguntei de hoje? Eu nem imaginava quantos anos era, e nem imagino quantos capítulos tem no livro A ou no livro B. O fato é que esse estudo bíblico, da forma que ele provoca em nós a necessidade de respostas, a necessidade de estudar para estar com a resposta na ponta da língua. Assim como para o Peixoto, saber a idade dos personagens bíblicos, quantos anos viveu, com quantos anos morreu, quantos filhos teve, está sempre na ponta da língua, assim como John. Eu imaginava que para os discípulos não era diferente. Eles andavam com Cristo, eles comiam com Cristo, eles dormiam no mesmo lugar que Cristo, eles amanheciam no mesmo lugar que Cristo. Imagino eu que respostas sobre a pessoa de Cristo estaria na ponta da língua. Porém, lembra quando eu usei essa palavra numa outra mensagem? Porém, então essa é uma conjunção que vai contrariar a parte anterior da frase, ou seja, imaginava eu que as respostas estariam na ponta da língua de qualquer um dos discípulos, sem titubear, sem contar no dedo. Lembra as questões matemáticas, quando amanhã vamos sentar, vamos estudar a tabuada, aí a gente ficava, e não pode usar o dedo, bota a mão para trás, a gente ficava nervoso. Mas ao contrário disso, eu imaginava que seria muito fácil para os discípulos responderem qualquer pergunta acerca de Cristo, porque eles devotaram a sua vida a caminhar com Ele, a estar em todos os lugares que Ele estivesse.
a continuar propagando as suas ideias após a sua morte. Porém, não foi assim. Somente um dos discípulos, ele dá a resposta correta. E esse foi o apóstolo Pedro. Mas o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus, ele se admira com essa resposta. Mas ele diz que também não foi a capacidade cognitiva de Pedro que fez com que ele respondesse corretamente essa questão acerca dele. Ele diz que foi Deus, o próprio Deus que está no céu, é quem revelou Cristo para ele. É quem deu condição, através da revelação, para que ele respondesse essa pergunta de uma forma correta. A pergunta é: quem é esse homem? Existem duas formas de conhecer Jesus. 2 Coríntios 5, versículo 15 e 16, nós vamos estar lendo 2 Coríntios 15, 16. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmo, para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos de ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos conhecido Cristo desta forma, já não o conhecemos assim. O 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando no versículo 16 vai dizer, segundo a carne, vai falar de um conhecimento natural. Paulo, ele fala que eles conheciam a Cristo naturalmente, mas agora eles conhecem Ele de outro modo. Ou seja, existem dois modos, existem duas formas de conhecer a Cristo. Quando ele fala, contudo, agora já não conhecemos assim, deste modo. Ou seja, agora nós tivemos um encontro espiritual com Ele. Nós conhecíamos Ele de uma forma natural, humanamente falando, a forma de conhecer o ser humano. Mas agora nós conhecemos de outra forma. Então, dentre esses dois conhecimentos, o primeiro, ele é natural. O segundo, ele é espiritual. Nós vimos nesse texto lido de Mateus 16 que variadas são as respostas dadas pelo povo acerca de Cristo. Ou seja, existem vários níveis de conhecimento acerca de Cristo. Se eu perguntar a quem é Cristo, você pode ser tentado a dar a resposta: Ele é aquele que me curou, Ele é aquele que curou a minha mãe. Quem é Cristo? Ele é aquele que vai multiplicar o meu salário. Quem é Cristo? Ele é aquele que vai me dar um emprego. Quem é Cristo para você? Ele é aquele que eu oferto tanto e me dá tantas vezes mais. São variadas as respostas, mas somente uma ela é apreciada, somente uma ela é correta. A segunda resposta ela é espiritual, o segundo modo de nós conhecermos a Cristo. Vimos variadas respostas. O conhecimento segundo a carne, ele não nos traz mudança de vida. Ele não provoca em nós a necessidade de mudar. Você saber que Cristo, ele é aquele que é mencionado pelos profetas lá no passado. Ele é aquele que nasceu de uma virgem. Ele é aquele que teve como seu pai de consideração José. Ele é aquele que nasceu em Belém. Ele é aquele que por algum motivo tem que fugir para o Egito. Ele é aquele que volta e reside na cidade de Nazaré. Ali ele passa a sua infância. Daí você entende por que chama Jesus de Nazaré, se ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Nazaré pertence a Galileia. Você entende também por que ele é chamado de Galileu. Mas esse conhecimento não provoca
mudança de vida. Você conhece o Cristo na forma natural, humanamente falando. Você responde tudo acerca da sua vida humana, mas necessário é conhecê-lo espiritualmente. Quem é este homem? Mateus 26, o versículo 14 e 15, vai dizer que Judas, um dos discípulos, traiu este homem. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei. E ele lhe estipularam 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Vimos a exemplo um que traiu o Senhor Jesus Cristo, aquele que o entregou por uma quantia de moeda. Muitos de nós pensamos que ele teve uma queda naquele exato momento, mas não foi assim. João 12, versículo 6, diz que ele, durante a caminhada, João 12, 6 diz que durante a caminhada com Cristo ele era um ladrão. Essa era a característica pela qual ele era conhecido. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Lucas vai dizer que muitas mulheres cooperavam com o ministério de Cristo financeiramente, com os seus bens. E isso era depositado, o que aqui chamam de bolsa. E Judas era aquele que metia a mão na bolsa e roubava esses recursos. Então ele conhecia Cristo natural, o Cristo humano. Ele não havia tido um contato espiritual com Jesus. Ele não cai nesse momento provocado pela oferta de 30 moedas. Ele não teve um encontro com Cristo. Quantas das vezes nós podemos ter a sensação que conhecemos muito de Cristo? Toda pergunta que o pastor faz na terça-feira, ela está na ponta da língua. Mas o conhecimento principal acerca de Cristo é o espiritual, porque esse conhecimento acerca desse homem é que causa mudança de vida, é que provoca em nós o desejo de mudar em diversas partes da nossa vida. João 7, versículo 3 ao 5, diz que nem os seus irmãos criam nele. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Eu acredito que num bate-papo entre família, entre irmãos, Jesus ele devia dizer para os seus irmãos: olha, eu fui enviado para isso, eu fui enviado com o seguinte propósito: eu tenho poder de realizar isso ou de realizar aquilo. Tá, se você tem esse poder mesmo, se manifesta aí. Vai para outros lugares, faz esse conhecido, já que tu faz isso que você fala. Porque eles não acreditavam na palavra de Cristo, eles não acreditavam que Cristo fosse o que ele dizia ser, porque eles tinham um conhecimento natural acerca de Cristo. O que eles sabiam de Cristo é o que eles viam. E a fé, ela contraria a nossa visão carnal. A fé é a prova do quê? Daquelas coisas que se esperam, que não existem ainda, mas que nós temos a certeza que ela pode vir à tona por conta da fé. Eles sabiam que Jesus era o irmão mais velho, o primogênito, aquele que nasceu primeiro.
Não sei se naquela época o mais velho ele mandava nos menores, ele dava cascudo, mas era somente esse conhecimento natural, humano acerca de Cristo que eles tinham. Somente mais tarde, bem depois, um deles, chamado Tiago, obteve então o conhecimento espiritual acerca de Cristo. Foi quando de fato houve a transformação. Nós vimos, Tiago estava no meio dos irmãos quando pronunciaram isso para Cristo, ou seja, ele também não acreditava. Isso é a prova de que eles conheciam Jesus como humano mais velho, aquele que tem autoridade, aquele para quem vai ser passado de acordo com a cultura as decisões espirituais depois que pai e mãinha se for. Mas eles não tinham conhecimento espiritual acerca de Cristo, e é necessário, porque esse conhecimento que causa transformação de vida. Nós vimos que quando ele obtém esse conhecimento, quando Paulo escreve para a comunidade dos Gálatas, lá no capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer que este Tiago, após obter um encontro espiritual, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destra, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Ou seja, depois que ele passa a conhecer Cristo de outra forma, houve mudança de vida. Ele é mencionado agora não mais como aquele que não cria em Cristo, agora como uma coluna firme na igreja de Cristo, como alguém que é responsável de uma certa tarefa, porque de fato, agora ele conhece a Cristo espiritualmente. Gálatas 1, 19, vai dizer que ele se torna um apóstolo, mas enquanto com Cristo, oportunidade excelente que ele tinha, e não via nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Mas ele teve oportunidade de antes, durante a sua vida, durante o ministério de Cristo, de ser um fiel escudeiro, de ser alguém que acreditava no seu irmão como o próprio Deus em meio à humanidade. Ele não aproveitou. Por quê? Porque ele conhecia Cristo de uma forma natural. Ele conhecia Cristo humanamente falando, mas quando ele tem esse encontro, provoca nele uma necessidade de mudança. Em 1 Coríntios 15, versículo 7, diz que Cristo, após ressurreto, após ter ressuscitado, depois de visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, depois depois da sua ressurreição, ele foi visto por Tiago. Foi necessário algo sobrenatural para que destacasse ali a necessidade de conhecê-lo de uma forma diferente. E quantas coisas sobrenaturais Cristo já fez na minha e na sua vida? Foram tantas. Nós vemos tantas pessoas que falam: pastor, eu posso dar um culto de ação de graça lá na sua igreja? Eu não sou cristão não, mas eu quero agradecer a Deus porque Ele fez algo sobrenatural na minha vida. E nós concedemos e cultuamos juntamente com Ele, rendemos graças juntamente com Ele, mas depois eles voltam para a sua vida normal. Não causa mudança de vida. Por quê? Porque eles não prosseguem no conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual, ele é uma progressão. Ele vai brilhando como a senda da aurora. Cada hora, mas você vê o sol lá atrás do monte, só o brilho dele, você nem vê o corpo celeste ali. Até que uma hora você até desejaria que ele não tivesse nascido, de tão quente que ele fica, porque ele vai cada vez mais se mostrando o seu poder de aquecer as coisas que estão debaixo dele. Mas após
ter esse encontro com Jesus, espiritualmente falando, se torna até meio contraditório. Mas como Tiago se encontrou com Jesus agora, após a sua ressurreição? Se eles nasceram no mesmo lar, foram criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, brincaram juntos na infância, mas eles tinham Jesus como uma criança comum. O conhecimento não passava além do conhecimento humano. Só quando ele conhece esse homem espiritualmente é que é provocado mudança de vidas e ele passa a ser referência espiritual. É quando as pessoas vão ter a certeza que você conhece a Cristo de fato, espiritualmente, é quando você demonstrar mudanças na sua vida, você se tornar referência. Irmão, ora por mim lá na sua igreja. Irmã, ora por mim lá nas suas orações, lembra de mim. Você passa a se tornar referência. Mas enquanto lhe tratam como um colega comum, sem mencionar tais referências espirituais, é porque não houve mudança de vida. É porque não foi provocado ainda. E, pelo que a Escritura diz, é porque não conhecemos Cristo ainda espiritualmente. Não, eu conheço sim todas as perguntas que o pastor faz, a resposta está na ponta da língua. Eu tirei até o primeiro lugar no último concurso feito pelo pastor. Mas são conhecimentos naturais. Eles são muito bons, eles são necessários para que, quando nos peçam a razão da nossa esperança, nós tenhamos algo a discorrer acerca de Cristo. Mas não é o suficiente. Esse conhecimento natural acerca de Cristo, ele não provoca mudança na minha vida e nem na vida de ninguém. E você, quem diz ser esse homem? A pergunta estava direcionada ao povo. Agora a pergunta estava sendo direcionada aos discípulos. E hoje, nesta manhã, a pergunta é direcionada a mim. A pergunta é feita a você. E você somente pode responder. Quem é esse homem? Quem você diz ser? Será que ele é simples curandeiro? Ele é aquele que curou minha mãe, por isso que eu estou aqui. É esse o único motivo que te trouxe aqui? Porque se ele não houvesse curado, não teria motivo para você adorá-lo? Não desmerecendo a cura que ele tem o poder para fazer, mas esse não deve ser o único quesito a fazer seguir ele, a estar com ele em todos os lugares. Então é necessário algo além, você progredir nesse conhecimento espiritual. Quem é esse homem? A Bíblia diz que esse homem, de acordo com Mateus 14, 25, ele tem o poder de andar sobre o mar. Isso causou estranheza nos discípulos. Quando durante uma tempestade, tais fatos sobrenaturais como esse, diz ali, mas na quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima da água. Tais eventos, assim como quando ele acalma a tempestade, os discípulos se perguntam: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele conhecia Cristo, aquele que era o seu mestre, o seu líder durante a caminhada humana, mas não passavam muito além disso. Eles abraçaram uma causa, mas causa essa que não fez com que a sua vida transformasse. A falta de progressão no conhecimento espiritual é que causa essa estagnação. As nossas respostas acerca de Cristo não mudam. Você pergunta hoje, quem é Cristo? É aquele que me curou. Você pergunta daqui a 10 anos, quem é Cristo? É aquele que me curou. Não há progressão. Olha, Cristo é aquele por quem eu vim até Ele por conta de uma cura. Mas hoje eu sei que Ele não é só isso.
Hoje eu sei que Ele é meu Senhor. Hoje eu sei que Ele é meu Salvador. Houve progresso espiritual. Mais pessoas seguem Ele durante toda a sua vida por conta de que Ele curou uma enfermidade. É importante a cura. Durante o ministério ele realizou várias curas e assim ele pôde ser visto como alguém diferente. Tanto que o povo dizia: é Elias, profeta poderoso. É Jeremias, outro profeta poderoso. Não estão desmerecendo de Cristo. É João Batista, precursor. Aquele que veio preparar o caminho para Cristo. Mas ainda não era o Cristo, aqueles que eles esperavam, porque na sua concepção teriam que ser diferentes. Quantos de nós gostaríamos, queria que Jesus fosse diferente na minha vida? Eu queria que ao invés dele me dar condição de eu ganhar o meu salário ali suado, que ele me desse como se fosse um milagre. Eu depositasse 100 lá e recebesse 100 vezes mais. Na nossa concepção, nós queremos conhecer alguém que é formado em economia, que faça render o meu dinheiro, alguém que é o médico dos médicos, que possa me curar. Mas quantos tem Ele como Senhor de suas vidas, ainda que no leito do hospital, mas não nego Ele como poderoso da parte de Deus, como Senhor da minha vida, porque eu não estou aqui para barganhar com Ele. Quem é esse homem? A pergunta feita para mim e para você nesta manhã. Ela se voltou para nós. De acordo com a Bíblia, em João 11, 43 e 44, ele é aquele que ressuscita um morto após 4 dias. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com as faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. A Bíblia ela faz questão de mencionar que havia 4 dias. As irmãs falaram: Senhor, é tarde, o corpo já está em decomposição, já cheira mal, está fedendo, não tem mais jeito. De acordo com o pastor mencionou, foi semana passada numa mensagem, ou foi alguma desses dias aí, mas ele mencionou que de acordo com a cultura daquele povo, daquela época, que para eles era muito verdadeira, um profeta ao qual ele foi comparado, poderoso da parte de Deus, só podia ressuscitar uma pessoa após 3 dias de morto. No 4º dia, somente o próprio Deus podia ressuscitar. Por isso Jesus, ao invés do que às vezes as irmãs imaginaram, fez pouco caso. Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, porque ele recebeu a notícia, ele fez questão de ficar mais tempo no local. Ele não voltou correndo na mesma hora que recebeu a notícia, porque havia um propósito: ele se apresentar através daquele feito como o próprio Deus. Esse é esse homem, o próprio Deus em nosso meio. Mas ainda hoje essa resposta: eu tenho tantos anos no Evangelho, eu nasci no berço evangélico, não é o meu caso, eu conheço todos os corredores no meio evangélico, mas ainda é feita essa pergunta que parece lá do beabá do seu início: quem é esse homem? Qual o nível de conhecimento eu tenho e você tem acerca de Jesus? O natural ou o espiritual? Que nós possamos meditar nesta manhã. A Marli pediu para poder, na mensagem dela, ela iria postar um vídeo, e faço questão desse vídeo, se possível,
A Isabela me perguntou agora se eu postar esse vídeo. Se não encontrar ele, não tem problema não. Como Marli selecionou esse vídeo, nós vamos, se possível, estar postando ele. Acho que é um vídeo bastante conhecido. É só o áudio, perdão, Tufani. Obrigado, Bela. É só o áudio. A gente não entende a linguagem da mídia, essa é a diferença. Quem é este? Este é o autor da vida, este é o criador do mundo, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta da salvação, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o Filho de Deus, este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã, este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós não levou em conta a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta de ser o nosso Redentor. Quem é este? Este é aquele que andou por todo lado, no poder do Espírito, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressurgiram. Quem é este? Este é a pedra fundamental da igreja, este é o dono da igreja, este é o expligador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o nosso Salvador, este é o Messias, o desejado de todas as nações, este é o Rei dos Reis, este é o Senhor dos Senhores. Quem é este? Este é aquele que suou sangue do Getsemane, sangrou, chorou no Getsemane, na mais titânica batalha, para derramar sua alma na morte, para nos resgatar do inferno. Quem é este? Este é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Este é aquele que levou sobre o seu corpo, nos madeiros dos nossos pecados, aquele que foi cuspido, aquele que foi vilipendiado, aquele que estendeu os seus braços na cruz e transformou aquele batido de horror no palco da glória de Deus e no instrumento da nossa redenção. Quem é este? Este é aquele que foi sepultado, mas aquele que arrancou nas entranhas da morte, o aguilhão da morte, e ressuscitou gloriosamente, poderosamente, vitoriosamente. Quem é este? Este é aquele que voltou do céu, está sentado no trono, o nosso grande advogado, o nosso supremo sacerdote, aquele que reina sobre as nações, aquele que levanta reis e depõe reis, aquele que faz erva da história de sua mão. Quem é este? Este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja, este é aquele que governa a igreja. Quem é este? Este é aquele que vai voltar para buscar a sua noiva, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, gloriosamente, vitoriosamente. Quem é este? Este é o nosso glorioso Redentor, a Santa Obrigado. Esse que nos falou aí através desse áudio, o reverendo Hernandes Dias Lopes, mano lá do Gerson, na denominação em que Gerson serve a Jesus, é presbiteriano, muito admirado na atualidade pela forma com que ele ministra a palavra, fiel dentro das Escrituras. Para mim é um dos pastores mais conceituados da atualidade. Tenho o privilégio, o pastor Wagner também tem o privilégio, não sei quantos irmãos,
de ter uma coleção completa dos seus livros e ser abençoado através da sabedoria que Deus dá a esse homem. Mas a pergunta é: quem é esse homem que ele menciona em todas essas passagens? Será que a resposta simples é Jesus? Mas qual Jesus? O natural ou espiritual? Temos devotado mais a nossa vida a conhecer o homem natural, a responder tudo sobre ele, humanamente falando, ou temos devotado mais a nossa vida a conhecer ele espiritualmente? Porque isso é que causa e provoca a mudança de vida. Vamos nos colocar de pé. Eu agradeço a Deus e os irmãos, através do pastor que nos concede esse privilégio, que era da Marli nessa manhã. Depois eu pago a ela. E vamos agradecer a Deus. Santo, poderoso e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor a nós concede, os teus servos, de estar, ó Pai, a relembrar o sacrifício feito pelo Senhor, a relembrar a tão grande salvação. Por causa disso, nós devotamos a nossa vida a Ti. Não é pelo simples fato de uma cura, não é pelo simples fato, se é que posso chamar de simples, um ato de milagre, mas é pela tão grande salvação que o Senhor nos proporcionou, quer nós no leito do hospital, quer nós de pé, cumprindo o seu ID. Somos te gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor. Louvado seja Deus. Boa palavra, meu irmão. Louvado seja Deus. Não temos nada a acrescentar, só dizer boa palavra. Louvado seja o nome do nosso Deus. E nessa manhã usamos o irmão Reginaldo como instrumento. Deus abençoe. Muito feliz em ver o crescimento dos irmãos, da pregação, do louvor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar neste momento. Quero assim dizer aos irmãos e irmãos, logo mais teremos aqui um culto da Páscoa, teremos encenações, uma encenação, teremos louvores, adoração ao nosso Deus. Venha, participe. Deus abençoe você. Quem é este? Quem é este? Nós respondemos: é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nós amamos, aquele que nós servimos, aquele que tem cuidado de cada um de nós, aquele que é tudo para nós, é a nossa razão de viver, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Muito obrigado, Deus, por este momento. Muito obrigado por esta manhã. Sentimos a Tua presença tremendamente neste local. Louvado seja o Teu santo nome. Obrigado pelo irmão Reginaldo. Obrigado pela vida da irmã Viviane, da Radaz, do John, da Isadora. Deus, muito obrigado. Os hinos, as orações. Louvado seja o Teu santo nome. A graça do Senhor Jesus Cristo, que ao terceiro dia ressuscitou e vive para todo sempre. O grande amor de Deus, nosso Pai, que planejou e idealizou um plano de redenção, e nós fomos alcançados por este plano, pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. A doce consolação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e falou profundamente ao nosso coração, e aceitamos Cristo Jesus como Senhor. E agora, como igreja, não uma igreja denominacional, mas uma igreja militante, aonde fazem parte todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que aguardam com grande expectativa a volta de Jesus. Ele vai voltar, Ele está vivo. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E todos digam amém. Louvado seja Deus.
Até logo mais.